Foi por você. Foi por você. Esse é o tema que nós vamos conversar durante todo o mês de abril. Vamos ver o que isso tem a ver com o desenvolvimento da nossa espiritualidade, ver o que isso tem a ver conosco, ver o que isso tem a ver com Deus também. E eu quero agradecer a equipe aí que preparou esse painel, né? Pedro e Gel, que tiveram a ideia, Gel que teve a ideia, Pedro ajudou hoje de manhã, eles estavam aqui juntos, e ficou muito bonito, não ficou? Né? E a mesa que Suelene e Laís, e a mesa diaconal também, tudo isso é para a gente expressar o quanto Deus é maravilhoso. Todas essas coisas que a gente faz como igreja é para dizer, não, o Senhor é o Deus da nossa vida. E o nosso Deus é um Deus excelente. Você concorda? Não é? Deus é um Deus que quando se relaciona conosco, Ele faz isso de forma excelente. E tudo que a gente fizer para Deus, se for também de forma excelente, vai produzir um resultado especial na vida das pessoas. E é esse o nosso objetivo. Amém? É isso que a gente quer. É isso que a gente quer passar com todas essas mudanças assim de cenário, né? Para que Deus esteja realmente abençoando e falando sempre, constantemente ao nosso coração. Em nome de Jesus. Rebeca, você aperta esse botão para mim? Obrigado. Bom, esse é o verso que vai conduzir a nossa reflexão nessa noite. E eu queria fazer essa leitura com você. Você pode ler comigo? Vamos lá. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Esse é o texto que vai conduzir a nossa conversa nessa noite. Irmãos, não é difícil notar, não é difícil perceber que o ser humano tem uma imensa capacidade de ser infeliz. E às vezes a gente se torna muito bom em ser infeliz. Já parou para pensar nisso? O ser humano tem essa capacidade de promover na sua própria vida a infelicidade. E o pior é que às vezes a gente faz isso buscando a felicidade. O pior é que às vezes essa infelicidade é em si mesma gerada por uma busca desesperada pela felicidade. É um paradoxo. Quanto mais a gente busca algo para nos fazer feliz, mais distante de ser feliz a gente vai ficando. Não são poucos os exemplos de pessoas que descobriram isso. E descobriram isso talvez cedo demais. Que aquilo que elas tanto desejavam, quando alcançaram, não trouxe a felicidade. Nós somos assim. Às vezes a gente deposita tanta expectativa em coisas, em pessoas, em situações, e de repente essas coisas vão se revelar incapazes de nos satisfazer plenamente. Entende isso? Já se sentiu assim? E é em meio a essa situação, é em meio a essa constatação de que nós temos uma tremenda capacidade de ser infeliz, que Jesus nos encontra. E esse é o único encontro que pode mudar toda a nossa existência. E o interessante é que quando nós encontramos Jesus, é quando a gente começa a perceber que verdadeiramente éramos infelizes. Quando a gente encontra Jesus, a gente começa a perceber como a gente vivia a nossa vida de forma mecânica. A gente vivia a nossa vida fazendo o que a cultura nos mandava fazer, sem muita capacidade de refletir, sem muita capacidade de criticar
o porquê das coisas ou o porquê nós temos as coisas. E aí, quando a gente encontra Jesus, Jesus nos revela Deus. O Deus que Jesus nos ensinou a chamar de Pai. Onde a coisa mais real que nós temos a dizer sobre Deus, a coisa mais importante que nós precisamos saber sobre Deus, é que Deus é amor. E essa é a maior revelação que Jesus faz para nós sobre Deus. Lá em 1 João 4,8, nós temos exatamente essa declaração. Deus é amor. Cadê Júlio? Tudo bom, Júlio? Estava com saudade de você. Tudo bem mesmo? Você diz para a pessoa que está do seu lado, Deus é amor? Muito obrigado. Gente, Deus é amor. Jesus nos revela isso. Nós precisamos entender que Deus é amor para compreender o sacrifício de Jesus, a vida de Jesus, aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que Jesus faz por nós. Deus é amor e essa verdade não pode em nenhum momento ficar longe do nosso coração e muito menos da nossa espiritualidade. Porque a base da nossa identidade espiritual é o amor. Jesus resumiu toda a lei de Deus para nós. Nesse verso que tem aí, Mateus, capítulo 22, do 37 ao 39. Respondeu Jesus, leia comigo. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, é: ame ao seu próximo como a si mesmo. Toda tradição judaica e cristã se constrói sobre esses dois mandamentos. Ou seja, o convite de Jesus para nós é que nós devemos andar com ele um caminho de amor. Veja o que ele diz ainda. Leia comigo. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E ser discípulo de Jesus é fazer o que o nosso mestre fez. E nós precisamos aprender com Jesus a amar. Concorda comigo? Se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos aprender com ele como amar. Vocês lembram de Pedro? Pedro negou Jesus. Após Pedro ter negado Jesus, após Jesus ter ressuscitado, o Jesus ressurreto vai ao encontro de Pedro. E isso é maravilhoso porque Pedro precisava daquele encontro. Jesus sabia disso. E os discípulos tinham voltado para suas obrigações diárias. E de repente Jesus vai encontrá-los e chega diante de Pedro, aquele que o havia negado. E havia negado Jesus não uma vez, mas 3 vezes. Jesus chega diante de Pedro e pergunta o quê? Pedro, tu me amas? Você lembra? Jesus não chega diante de Pedro e diz assim: Pedro, você me entende? Jesus não diz para Pedro: Pedro, você conhece a minha doutrina? Jesus não pergunta: Pedro, você conhece a lei? Ou Pedro, você é perfeito agora? Mas a pergunta que Jesus faz, e eu não tenho dúvida, olhando nos olhos de Pedro, é: você me ama? Por quê? Porque Deus é amor. O convite de Jesus para o discipulado é o caminho do amor. E a pergunta para quem quer andar com Jesus não é: você vai para uma igreja?
A pergunta para quem quer andar com Jesus não é: você tem uma religião? A pergunta para quem quer andar com Jesus não é: você faz todas as coisas certas? A pergunta para quem quer andar com Jesus é: você me ama? Essa é a pergunta. Porque todas as outras coisas que nós fazemos para Deus depende da resposta a essa pergunta: você me ama? Porque se nós estamos aqui ou fazemos qualquer outra coisa para Deus sem antes pensar nisso, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não esteja perdendo tempo. Os irmãos entendem isso? Santo Agostinho resumiu a ética cristã de uma forma sensacional. Eu não sei se dá para você ler aí, acho que ficou muito pequena. Mas veja o que Santo Agostinho disse, preste atenção. Ele diz assim: ama e faz o que você quiser. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão amor serão os teus frutos. Isso significa que aquilo que não é motivado pelo amor não tem força de significado na nossa vida. Significa que eu e você não fazemos ou deixamos de fazer coisas por uma simples repetição de um comportamento moral. Mas a gente não deixa de fazer coisas porque a gente ama. E a gente entende que certo não é fazer o certo para Deus. Certo é amar. E por isso fazer o que é certo, sempre amando. Então ame. E amando, viva o amor. Esse é o caminho de Jesus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que o amor não só nos motiva, mas o amor é o que dá legitimidade ao que nós fazemos. Você pode ler comigo também? Vamos ler? Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Ainda que a gente entregue tudo, ainda que até a nossa vida seja entregue, mas se a gente não tiver amor, nada disso valerá. E agora, é claro, a gente pode e deve fazer a pergunta sobre o que é o amor. E nós podemos entender o amor em duas perspectivas. Você está comigo? Amém. A primeira perspectiva é a perspectiva grega. Tem aí algumas palavras que são traduzidas por amor. É que na língua portuguesa nós só temos uma palavra para amor. Então a gente usa essa palavra para dizer, por exemplo, que ama o nosso carro, eu amo a minha casa, eu amo pizza. Ô glória! Eu amo churrasco, não é isso? A gente só tem uma palavra na língua portuguesa para falar de amor. Mas em grego não, em grego é como se fosse um vocabulário. Por exemplo, quando eu digo eu amo alguma coisa, um quadro, um tipo de comida, eu uso o amor storge, que está aí na tela. Isso em grego. O amor entre o homem e uma mulher, o amor dos amantes, o amor entre o marido e mulher, o amor dos namorados, o grego vai chamar esse amor de eros. E o amor entre amigos, o amor amizade, a gente tem a palavra filéu. O interessante é que todas essas formas de amor em grego denotam um amor possessivo. E aí é quando vem uma outra forma de amor, que a gente chama de amor ágape, que é o amor de Deus por nós. E qual é a diferença desse amor com relação aos outros? É que o amor de Deus é o amor que dá de si. É o amor que a si mesmo se dá. É o amor que é autodoado. Por isso que nós lemos aquele verso no início desse momento. Nisso conhecemos o amor de Deus.
em que Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Jesus Cristo morreu por nós. Esse é o amor ágape. E aí é a segunda perspectiva que a gente tem sobre o amor. É na cruz de Cristo que o amor se revela de forma absoluta. O amor agora não é mais uma palavra que precisa ser traduzida. O amor agora é uma pessoa. E nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo é o amor de Deus encarnado. Jesus Cristo é o amor que se fez carne. Não é apenas aquele que se fez carne, não é apenas o Verbo que criou todas as coisas. Jesus é também o amor de Deus que se fez carne e deu a sua vida por mim e deu a sua vida por você. E aí a gente pode olhar para Deus motivados por essas duas perspectivas em relação ao amor. O amor possessivo ou o amor que se doa, que se dá. O amor possessivo é quando eu olho para você e desejo você e eu espero que você retribua esse amor. O amor possessivo é quando eu cativo você e você me cativa. E você aceita entrar na dança do amor comigo. E na verdade, lá no fundo, esse é o tipo de amor em que eu amo você por minha causa. E eu digo a você, olha, eu amo você esperando que você me ame de volta. Esse é o amor possessivo, posse. Esse amor é fome, esse amor é desejo. Agora, outra perspectiva de amor, e é esse o amor que Jesus nos ensina, é quando eu digo eu amo você, e aí eu me dou a você. Entende isso? Eu amo você e o movimento não é daí para cá, mas o movimento é daqui para lá. Jesus nos mostra esse tipo de amor. Ele nos diz na prática, eu amo você e se você quiser me crucificar, você vai me crucificar. E lá do alto da cruz eu ainda vou dizer, eu amo você. E foi exatamente isso que ele fez quando, olhando do alto da cruz, disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É amor que se doa, é amor que se entrega. O amor que Jesus nos ensina significa isso aí. Que amar é não pensar em si. Não é isso? Amar é não pensar em si mesmo. É esse o amor que Jesus nos ensina. E é aqui que está o problema, porque nós pensamos muito em nós mesmos. Lembra do que eu falei no início? Da nossa capacidade de ser infeliz? A nossa capacidade de ser infeliz, irmãos, é porque nós pensamos muito em nós mesmos. O mundo tem que girar à nossa volta. Todo mundo tem que prestar atenção em nós, fazer as nossas vontades. E a gente até pensa assim, não, mas a minha opinião é sempre a melhor. Às vezes a gente até pensa assim, não, mas na minha casa, na minha família, eu sou a pessoa mais centrada, mais equilibrada. Às vezes a gente chega a pensar e dizer assim, não, o Espírito Santo fala comigo, mas não fala com o meu irmão, com a outra pessoa. Às vezes a gente chega ao cúmulo de, em pensando em nós mesmos, por não gostar de alguém, é como se Deus não gostasse daquela pessoa também. O meu problema é pensar muito em mim mesmo. Os irmãos entendem isso? E é por isso que nós somos especialistas em ser infelizes. Quando eu penso só em mim, e eu começo a me relacionar com você, e a pensar em você, como alguém que existe para me agradar, para me fazer feliz, para ser um coadjuvante na minha história. E eu só sou feliz se você cuidar de mim. E aí quando eu cativo você com isso no meu coração e na minha mente, eu vou amar você dependendo do bom e do bem que você me faz. Mas esse não é o amor que Jesus nos ensina. Esse tipo de amor que é interesse, que trata o outro como alguma coisa descartável. Eu só amo quando é conveniente amar.
E o problema maior ainda é quando a gente transfere para Deus esse princípio de amor. Porque se eu transferir esse amor possessivo para Deus, ou esse amor egoísta para Deus, eu vou olhar para a minha vida o tempo todo e dizer para Deus assim: Senhor, o Senhor precisa me servir, o Senhor precisa colocar o meu mundo em ordem. A minha relação com Deus vai ser apenas nessa perspectiva, de que Deus é alguém que vai colocar o meu mundo em ordem. Porque afinal de contas, o mundo que eu imagino é sempre melhor. Deus se torna um agente que vem me realizar apenas. Só que o Deus que Jesus revela não é esse Deus. Um Deus que a gente usa como um meio para chegar em algum lugar. O Deus que a gente usa como um meio para ter alguma coisa que a gente deseja. O Deus que a gente utiliza como um meio para ter o que a gente quer. Um Deus que a gente utiliza como um meio para sair da crise. Deus não é um meio para que a gente alcance as nossas expectativas sobre a vida. Deus é Deus. Ele é o princípio, Ele é o meio e Ele é o fim. Nós precisamos dele sim, mas como o centro de toda a nossa vida. O Deus que pode ser comprado, o Deus que pode ser convencido por você, porque você merece a atenção dele, porque você fez por merecer, porque você é bom, não é o Deus que Jesus revela. O Deus que você dá alguma coisa para ele e ele te devolve 10 vezes mais para você passar na cara dos outros e dizer: olha, eu sou abençoado, você não acreditou em mim, olha onde eu estou agora. Esse não é o Deus que Jesus revela e esse não é o Deus que é amor. Os irmãos entendem isso? Viver só pensando em nós é péssimo. E sabe qual é o problema? É que a gente é muito bom nisso. Eu vou e volto e acabo amando não só você por minha causa, mas eu vou e volto e acabo amando a Deus por minha causa. Eu oro para Deus e digo: Senhor, me ajuda, me dá sabedoria. E a minha oração tem mais a ver comigo do que com Deus. A minha oração às vezes tem mais a ver com a minha vontade do que com a vontade de Deus. E até quando eu faço alguma coisa para Deus, aquilo que eu faço tem mais a ver comigo do que com aquilo que Deus deseja para a minha vida. Você entende isso? O caminho do amor é bem diferente. Jesus nos diz: se você quiser vir comigo, você tem que parar de pensar em você o tempo todo. Foi isso que ele quis dizer quando disse: negue-se a si mesmo e siga-me. E Jesus está nos convidando, está dizendo assim para nós: olha, vamos lá para a cruz comigo. Jesus está dizendo para nós: olha, para de pensar um pouco em você e vem morrer comigo. E eu garanto a você que se você morrer comigo e morrer para você, o meu Pai vai trazer você da morte para a vida. E a vida que você vai viver vai ser uma vida de verdade, vai ser uma vida abundante, vai ser uma vida plena. Esse é o convite de Jesus. Mas se você acha que esse caminho é muito complicado, que esse papo de amor não combina com você, você vai continuar muito bom em ser infeliz. Sabe quando as pessoas machucam você? E eu já estou terminando, tá bom? Mas sabe quando as pessoas machucam você? Sabe o que isso significa? É que elas são iguais a você. Elas só pensam em si mesmas. Essas pessoas muitas vezes têm um buraco dentro da alma, que quando alguma coisa se mete no caminho delas, elas precisam enfrentar, tirar fora. Porque esse buraco na alma faz com que seja impossível ver o mundo de outra forma. Esse buraco na alma é a falta de amor que Jesus nos ensina.
Porque Jesus nos ensina até mesmo a amar aqueles que nos fazem mal. Jesus diz assim para nós: vamos amar as pessoas, porque foi isso que ele fez. Ele amou as pessoas. E tendo amado os seus que estavam no mundo, a palavra nos diz, ele amou até o fim. Jesus diz, vamos amar as pessoas, vamos curá-las, vamos lavar os pés uns dos outros. E a gente olha para Jesus e diz assim, Senhor, é sério o que o Senhor está dizendo? Aquela pessoa falou mal de mim, aquela pessoa se meteu na minha frente, aquela pessoa tomou o meu lugar. Aquela pessoa fez algo que me afastou, que me magoou, que me machucou. E o Senhor está dizendo que eu tenho que ir amar essa pessoa. E Jesus está dizendo, sim, você quer ser feliz? Quero ser feliz, mas assim, né? E aí Jesus disse, se você quer ser feliz, ame. Se você quer ser feliz, não pense em você o tempo inteiro. Porque a gente aprende a amar, não é quando tudo está perfeitamente favorável para nós. Isso aí é conforto. São nos conflitos, muitas vezes, conflitos de relacionamento, que a gente aprende realmente a amar. Sabia disso? Talvez você esteja aqui nessa noite e você está magoado, você está se sentindo magoado com alguém. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando que está num relacionamento difícil, carregando o relacionamento. Se não fosse você, o relacionamento já tinha acabado. Talvez você esteja aqui machucado porque alguém falou uma coisa que você não queria ouvir. Talvez você esteja aqui distante de alguém que você já foi muito próximo. E porque você não consegue perdoar, você está distante dessa pessoa. E eu quero dizer uma coisa para você, essa é a escola do amor. Essa é a escola do amor. Lá em Apocalipse, João já nos disse, é necessário voltar ao primeiro amor. Irmãos, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero aprender a amar como Jesus amou. Você já imaginou como seria diferente os nossos casamentos se a gente aprendesse com Jesus sobre o amor? Deus prova o seu amor por nós, tendo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda inimigos de Deus. Deus prova o seu amor para conosco, tendo Jesus morrido por nós, mesmo quando Pedro o nega 3 vezes. Deus mostra o seu amor para conosco, mesmo quando Judas, o seu amigo, que viu e participou de tudo aquilo que Jesus fez, que Jesus lavou os pés dele, Deus prova o seu amor por nós em Jesus, quando mesmo Judas o traiu, o entregou para ser preso, morto e torturado. Deus prova o seu amor para conosco quando a multidão gritava, Barrabás, Barrabás, solta-nos Barrabás. E olhavam para Jesus e diziam, crucifica esse maluco, crucifica. Deus prova o seu amor para conosco, mesmo quando nós éramos inimigos dele. E esse é o nosso caminho espiritual. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Amar as pessoas não tem a ver com quem elas são. Amar as pessoas tem a ver com quem nós somos. Consagre os seus relacionamentos para o Senhor. Se você está machucado, magoado, consagre os seus relacionamentos ao Senhor. Comece a não pensar no que você fez ou no que a outra pessoa fez, mas comece a pensar e a dizer, Senhor, como eu posso abençoar essa pessoa? Não é de lá para cá, é daqui para lá. O segredo da infelicidade é pensar em você o tempo todo.
Esse é o segredo da infelicidade. Em contrapartida, o segredo da felicidade é se entregar numa relação de amor com Deus e em seguida amar as pessoas que estão à nossa volta. Amém, irmãos? Você está comigo? Você entende isso? Preste atenção, que eu quero terminar com isso. Foi por você. Mas foi para que você pudesse transcender e negar a você mesmo. Para que você não se achasse o centro do universo. A frase "foi por você" não significa que você é o centro do universo. Significa que o centro do universo morreu por você. Para que você não precisasse ser o centro de nada. E a partir dessa consciência, você fosse verdadeiramente livre. Livre para amar. Livre para ser quem Deus quer que você seja. E qual não é a surpresa quando a partir disso a gente vai se sentindo plenamente feliz. Aleluia. Porque foi por você. Para que você pudesse ser plenamente feliz. Mas ser plenamente feliz significa amar como Jesus amou. Amar a Deus e amar as pessoas à nossa volta. Será que a gente consegue fazer isso? Sozinhos? Não. Mas foi por você. Será que a gente consegue aprender esse tipo de amor? Sozinho não. Mas foi por você. Para que você aprendesse que amar como Jesus ama vale a pena. E que amar como Jesus ama nos torna verdadeiramente livres. Você pode ler isso aqui comigo? Foi por você. Para que a gente deixasse de ser tão bom em ser infeliz. E aprendesse a amar como Jesus amou. Que o Senhor te abençoe. No final eu quero orar por você nessa direção. Se você tem alguma dificuldade em viver isso, se de repente você tem pensado muito em você mesmo, se de repente até aquilo que você faz para Deus não é pensando em Deus, é pensando em você. A gente corre esse risco quando a gente fica muito tempo na igreja. A gente acaba fazendo as coisas para Deus por nossa causa. Sabe, irmãos, eu às vezes me pego fazendo isso. E assim como Deus olha nos olhos de Pedro e pergunta para ele: "Você me ama?" Deus também olha no meu coração e diz assim: "Neto, isso é por minha causa? Ou isso é por sua causa?" "Ah, Senhor, mas a igreja está crescendo." "Ah, Senhor, mas a igreja vai ficar bonita." E aí Jesus pergunta: só isso. "Neto, isso é por minha causa? Ou é por sua causa? É pelo que você quer que eu faça na sua vida? Ou é uma entrega na consciência de que o que eu fizer da sua vida vai ser o melhor?" Sinta Deus falando com você exatamente isso. Talvez a pergunta mais importante que você precisa responder não é o que você tem feito, não é o que você tem deixado de fazer, não é se você tem pecado ou não, se você tem se afastado de Deus, se aproximando. Talvez a coisa mais importante que você precisa responder nessa noite é: você me ama? É isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer desenvolver no seu coração. Essa capacidade de, assim como Pedro, lá atrás, olhou para Jesus e disse: "Sim, Senhor, Tu sabes que eu Te amo.
Que você possa dizer isso em nome de Jesus. Essa semana, sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. E quando vir aquela pergunta no seu coração, você está fazendo isso por sua causa, por minha causa, você possa dizer, sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. E quando o Senhor insistir na pergunta, você possa olhar nos olhos dele e dizer, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Eu não tenho capacidade de esconder nada de Ti, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Que o Espírito Santo de Deus nos auxilie em tudo isso. Para que a gente não se pegue vivendo a vida somente pensando em nós mesmos. A ceia do Senhor é uma extensão desse amor. A ceia do Senhor é essa declaração maravilhosa, mais uma do amor de Deus por nós. A ceia do Senhor também é um convite para que a gente venha e vindo a gente declare: eu te amo, Senhor. Porque a ceia do Senhor também foi por você. O Senhor Jesus nos deixou esse exemplo pensando em nós, para que a gente pudesse participar de tudo aquilo que Ele tem para realizar através da nossa vida e também na nossa vida.